Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco neste momento se preparam para realizarmos o Evangelho, para iniciar a nossa semana repleto de luz, de amparo, de fortalecimento, através das lições do Evangelho desse Mestre tão querido por todos nós. E nesses primeiros momentos, nós sabemos que tem bastante gente que pode não saber como funciona. Nós fazemos as lives desses evangelhos pela nossa casa espírita, que é a Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, e ele acontece todas as terças-feiras lá na nossa sede. Portanto, enquanto estamos na pandemia, as lives estão sendo feitas dos nossos lares, né? Então, nós começamos sempre pela nossa prece, depois a leitura do Evangelho, os comentários, o passe que é dado à distância pelos nossos amigos passistas da casa, né? E depois é a prece, são as reflexões e a prece final, as vibrações e as preces finais. Então, nesse momento em que nós estamos aqui dispostos a ouvir este Evangelho bendito, procurarmos refletir nas suas lições, trazendo para nós com profundidade, nos conhecendo, nos avaliando, nos transformando pouco a pouco, na medida que vamos conhecendo aquilo que precisamos fazer para transformar sentimentos doentes que ainda temos, que trazemos arrastando com nós encarnações após reencarnações, e viemos com o propósito de estarmos nos modificando nesta vida. Porque como espíritos imortais que somos, não podemos perder a chance de sempre que pudermos refletir e trabalharmos para a conquista de nós mesmos, a conquista dos nossos ideais como espíritos imortais. Então vamos neste momento fazer a nossa prece, rogando a Jesus, esse mestre querido amigo, que nos ampare nestes momentos, que esteja conosco em nossos lares, que abençoe não só a nossa casa, mas também os nossos entes queridos que nela se encontram, e a nós nos fortalecendo para que possamos compreender da melhor maneira possível os seus ensinamentos, trazido com tanta propriedade por este irmão Kardec. Nós rogamos também, Jesus, que abençoe os nossos amigos espirituais que conosco estão presentes e tantos outros espíritos desencarnados que se unem a nós nesses momentos de Evangelho, a fim de poderem adquirir o conhecimento, a compreensão e também trabalhar a sua intimidade para ser espíritos melhores e trabalharmos todos nós na seara de Jesus. Que a tua paz, o teu amor, a tua luz e a tua misericórdia, Mestre querido, nos ampare e esteja conosco nesses momentos desse Evangelho de luz. Obrigada, Jesus, que assim seja. E assim, nós fazemos o nosso Evangelho na sequência. Nós estamos já no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, e hoje a lição que nos compete fazer do item 4, Missão dos Espíritas. Então é um item muito longo, muito importante, então nós dividimos em duas partes. Hoje nós faremos uma parte e a semana que vem a reflexão da outra parte. Assim a gente pode meditar bastante, podemos trazer para nós essa parte da lição, né? E fazer as nossas reflexões semanais. Então vamos ver o que nos diz o Espírito Erasto, em Paris, 1863. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores
e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra as convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem em vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas dos lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. Então, nós vamos até aqui, nesta reflexão dessa lição assim tão importante, né? Então, a gente pode ver, vamos ver bem, né, que ele fala, Erasmus traz isto lá em 1863. E o pedido que ele fazia era para que os espíritas propagassem através da palavra as verdades do Cristo, né? Que são as leis divinas. Essas verdades que o Cristo vivenciou, mostrou para nós a sua importância e trouxe, né, como guia, ele que exemplificou, e que depois os espíritos, quando trouxeram o Evangelho, né, através de Kardec, eles mostraram para nós que tudo isso seria possível. Então ele nos pede aqui que a gente fosse e pregasse. Pois bem, então ele fala assim que é chegada a hora de fazer essa divulgação. E assim foi o que aconteceu, né? A divulgação foi vindo, as pessoas foram ouvindo, foram se encantando, foram essas falas, essas palestras, essas conversas, né? Essas literaturas foram fazendo o quê? Foram despertando nas pessoas um interesse e dando respostas para as suas dores também, né?
Mas hoje, em 2020, o que é que o Evangelho nos pede? Que nós já sabemos o que tem o Evangelho. Nós já estudamos, nós falamos do Evangelho de Jesus. Mas o que ele nos pede hoje, nosso tempo, neste momento em que nós vamos iniciar o processo para o mundo de regeneração, ele nos pede que nós sintamos o Evangelho. Porque a gente vem desde essa época de 1860 e poucos, né? A gente vem conhecendo o Evangelho. Não numa encarnação só, em muitas a gente vem conhecendo. No plano espiritual, nós vamos estudando e à medida que vamos crescendo, que vamos nos melhorando como espíritos imortais que somos, vamos tendo mais amplitude no conhecimento das lições evangélicas. Porém, hoje o que nos pede não é mais falar, mas é praticar. Faça. Observe-se, transforme-se, porque nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ouvir o outro falar, ouvimos quantos com os quais nós identificamos e precisamos ouvir porque nós precisamos ainda da compreensão dessas palavras, mas nós já estamos na época de sentir o Evangelho de Jesus, para fazer as transformações que nós precisamos, para podermos ser espíritos melhores. Então, quando ele nos pede aqui que nós abandonemos, que na época abandonássemos as nossas tarefas e seguíssemos para pregar a doutrina espírita, para pregar os ensinamentos de Jesus, né? Porque o povo precisava conhecer. Hoje, nós já conhecemos. Hoje a literatura é vastíssima. Hoje nós temos a internet, toda a tecnologia que nos proporciona conhecimento a hora que nós quisermos. Mas de conhecimento, nós já estamos saturados. Nós precisamos transformar esses ensinamentos, toda essa carga de conhecimento que já adquirimos, em atitudes renovadas. Porque senão nós vamos ficar só no conhecimento. E o conhecimento nós já temos. Como que Jesus despertou aqueles que estavam à sua volta? Foi com os seus exemplos, que despertou em cada um daqueles que o seguiram, daqueles que conviveram com ele, né? Que era possível ser bom, apesar do que naquela época se acontecia, das maldades, das atrocidades que se faziam. E tanto que os cristãos, né, se submeteram ao sacrifício, aos seus momentos de testemunho, em nome dessa fé que Jesus veio vivenciar para nós. Ele veio nos mostrar que é possível amar o próximo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E cada um de nós viemos para a vida com uma missão. Nós abraçamos nesta vida a doutrina espírita. E olha que nós precisamos batalhar muito, né? Como nos livros nós conhecemos através das mediunidades trazidas pelos queridos amigos médiuns, né? Que nós precisamos trabalhar muito no plano espiritual para poder vir numa família espírita, para poder vir com um conhecimento, o quanto que a gente precisa estudar no plano espiritual para vir com esse conhecimento, para poder vivenciar a doutrina na nossa vida. Então, olha, de 1800 para cá, quanto tempo já tem? Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas oportunidades nós já tivemos de estudar?
na nossa vida de encarnado hoje, né? Então, qual é a minha missão como espírita? É propagar a doutrina? Sim, todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos abrir um evangelho e auxiliar os nossos irmãos que precisam de um auxílio. Todos nós temos capacidade de pegar o evangelho e fazer uma leitura, fazer uma prece pelos necessitados. Todos nós podemos fazer isso. Mas o que eu posso fazer como espírita cristão? O que eu posso fazer para ser um servidor do Cristo? Qual é o mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso amar? Como eu posso compreender o outro? Como eu posso aceitar a dificuldade do outro se eu não conheço as minhas? Se eu não trabalho com as minhas dificuldades? Porque vamos pensar assim, não. Eu não sei se acontece com todo mundo, porque cada um é cada um, né? Porém, num atendimento fraterno que é feito nas casas espíritas, normalmente, aquela dupla que está atendendo aquele ente que vem ali com tanta necessidade, né? Nós somos assim, intuídos pelo plano maior da vida para auxiliar e levantar aquele irmão. E quantas vezes aquele ser que está fazendo atendimento não precisa também daquela palavra, que através dos espíritos que estão intuindo aquele ser a falar, está nos auxiliando ao mesmo tempo. Então, o auxílio é mútuo. Como eu posso entender a dor do outro sem entender a minha dor? Então, hoje, em 2020, qual é a nossa missão como espíritas? Qual é? Qual é a nossa missão como espírita? Divulgar a doutrina? Sim. Auxiliar todos aqueles que venham nas casas espíritas? Sim. Os cursos nas casas espíritas que vão despertando outros espíritos a compreender as suas situações? Mas nós precisamos preparar esses espíritos que estão junto conosco para que realmente despertem para o espírito imortal que somos. Que nós somos espíritos encarnados na Terra, mas nós somos espíritos imortais. Nós precisamos nos preparar para a vida eterna, para a vida do espírito. Então, se o conhecimento não me fizer a transformação, conhecer por conhecer, a gente pega os livros e lê. Mas eu preciso trazer o conhecimento para mim, para que eu possa fazer transformações importantes na minha vida. Essa é a nossa missão como espírita, hoje. Eurípides Barçanufo trouxe para nós, né, através do pessoal lá do Grupo Espírita Esperança e Caridade lá em Sacramento, através da equipe de médiuns, né, e da equipe de Eurípides Barçanufo, também dirigido junto a Jesus, que vem trazendo esse despertar da era do Espírito. Nós precisamos compreender qual a nossa missão como espírita. Nós divulgamos a doutrina espírita com as nossas atitudes, mais do que com as palavras. Porque as palavras nós preparamos, nós estudamos, a gente vem, fala, e não quer dizer que eu já realize tudo isso que eu falo. Não. Mas eu estou no caminho, eu estou desperto para enxergar
as minhas necessidades, as minhas dificuldades. Essa é a nossa missão neste momento. Olhando para esta lição que Erasto nos traz, nós podemos ver, né, que naquela época nós precisávamos sair falando, né, e divulgando. E hoje nós, na Casa Espírita, colhemos, na Casa Espírita instruímos, sim, porque nós precisamos do conhecimento, sem sombra nenhuma de dúvida, né, porque a gente não faz transformação sem saber fazer o quê, né? Como que é isso? Para que serve todo o conhecimento? O conhecimento é para que eu aprenda a trazer para mim, para que eu possa transformar esses sentimentos doentios que ainda perturbam as minhas encarnações, que já perturbou as passadas e que eu quero trabalhar para não perturbar as futuras, para que eu possa realmente estar no mundo de regeneração, ainda necessitada de fazer transformações, mas consciente do espírito imortal que sou. Então, é muito importante que nesse momento da nossa vida nós possamos realmente enxergar que espírita eu quero ser. Porque para eu dizer que eu sou espírita, eu preciso ter o conhecimento da doutrina espírita, em primeiro lugar. Agora, se eu ainda quero ser um espírito espírita cristão, eu preciso praticar aquilo que eu aprendo. Então, nesta lição, ele vem nos trazendo, né, então ele fala, né, aqui quando ele fala para nós, marchai, pois, para a frente grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. Quando nós despertamos para o conhecimento e nós despertamos para compreender esse espírito imortal que somos, nós vamos realmente abrir a nossa mente, né, para sermos felizes. Porque trabalhar a nossa intimidade, trabalhar as nossas dificuldades, num primeiro momento é difícil. Primeiro é difícil aceitar que a gente tem aquela dificuldade, que a gente ainda tem aquele sentimento doentio. Ódio, vingança, ciúme, a vaidade exacerbada, e aí vai em diante. E é difícil quando nós temos que aceitar o que nós temos para trabalhar. Porém, é libertador, porque eu passo a observar minhas atitudes e vou percebendo. E é nas minhas atitudes que eu demonstro o que eu preciso trabalhar, o que eu já conquistei, né? Então é isso que hoje nós estamos sendo convidados a fazer. Hoje, mais difícil é pregar para alguém. Mais difícil é querer convencer alguém a vir para a casa espírita, a conhecer a doutrina espírita. Porque hoje os espíritos observam as nossas atitudes. Quem somos? O que fazemos? O que refletimos para o outro? Como eu posso pregar uma coisa e fazer outra? Nós ainda não conseguimos fazer tudo, porque estamos a caminho. Hoje nós estamos despertando para esse espírito imortal que somos. Então, que nós façamos o melhor de nós, o melhor. Procurando nos trabalhar, procurando sim auxiliar nessa divulgação. De uma forma branda, de uma forma tranquila, observando sempre que nós estamos no caminho. Nós estamos dando passos tranquilos, lentos, porém conscientes, conhecendo a doutrina espírita,
trazendo ela para nós e todo Evangelho de Jesus é possível de ser praticado. É possível. Jesus praticou, ele nos ensinou, e tantos outros espíritos que serviram de modelo para nós nessa humanidade. E que nós vimos que é possível. Então hoje nós não precisamos mais dar aqueles testemunhos de fé como deram os primeiros cristãos. Mas hoje o testemunho de fé é nós termos a coragem de trabalharmos as nossas dificuldades. Eu não preciso sair falando da minha dificuldade, mas eu preciso saber que eu tenho. Eu preciso ter consciência de que eu preciso transformar. E esse é o convite que nós estamos recebendo. Então, como espírita, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Eu preciso descobrir. Além daquela que é me trabalhar. Esse é o convite que Erastus vem nos fazendo nesse primeiro momento. E a gente sabe que quando a gente se dispõe a fazer essas transformações, essas mudanças, muitos percalços acontecem na nossa vida. Acontecem nas nossas vidas. Muitos. Nós somos muitas vezes mal interpretados, né? Então, nós precisamos ser fortes. E se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou sentindo, e sinto a proximidade desses bondosos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, eu estou no caminho certo. Não para me envaidecer, não. Mas para saber que eu estou no caminho certo para as minhas próprias lutas interiores. Porque todos nós temos muita coisa a trabalhar, muitas. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos, né? Ler, nos instruir, né? O conhecimento é tudo para que nós possamos ter um norte do como realizar. Mas o Evangelho de Jesus é o nosso livro de receita do dia a dia, porque aqui nós encontramos o caminho certo a seguir. Bom, meus amigos, vamos parando por aqui, né? Essas foram as minhas reflexões a respeito da lição e eu espero que vocês possam também fazer as suas, trazendo para dentro de si a importância desse momento na nossa vida. A importância e a necessidade de nos trabalharmos para sermos espíritos do Senhor, verdadeiramente. Assim como foram os primeiros cristãos. Então vamos neste momento para a terceira parte do nosso trabalho desta noite. Agora nós vamos nos preparar para o passe. O passe é dado à distância pelos passistas da nossa casa e sabemos que tem a parte material e a parte espiritual que unidos nos envolvem, nos trazem o bálsamo que precisamos. Então, neste momento, nós devemos ficar com o pensamento em Jesus, para podermos realmente ser beneficiados. Depois nós vamos fazer as vibrações para aqueles que sabemos e que necessitam, tá bem? Então, vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar o melhor possível onde estivermos. E o pensamento em Jesus, trazendo a figura desse Mestre querido e amado para nossas mentes, para que possamos ouvir e sentir a presença desse querido amigo em nossas vidas, e principalmente nestes momentos em que recebemos os benefícios que o passe nos traz.
Aqueles que não conseguem visualizar Jesus, visualizem um ambiente da natureza em que se sinta tranquilo, em que sinta Jesus junto a eles. E assim, fortalecidos por estas bênçãos que recebemos dos nossos amigos abnegados, nos envolvendo em tanta luz, em tanto amparo, vamos agora doar para Jesus o melhor dos nossos sentimentos, a melhor vibração que pudermos, o pensamento mais elevado que conseguirmos, para que, se unindo a Jesus, aumente este feixe de luz que nos envolve, a fim de unirmos a todos aqueles que estão em oração. Um único feixe de luz a envolver este planeta bendito, atendendo às necessidades de todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre. Qualquer que seja a sua dor moral, espiritual, física, sejam atendidos, Jesus, e sintam o bálsamo e o fortalecimento ao os envolver. E nós, Jesus, que reencarnamos nesse país maravilhoso, nesse Brasil rico, nesse país onde o teu coração está ligado, Senhor, que nós possamos em pensamentos elevados, em atitudes renovadoras, vivenciando o teu Evangelho, Jesus, nas nossas vidas, possamos contribuir para que este país seja realmente a pátria do Evangelho. E nós só temos a te agradecer, Senhor, por tanta luz, por tanto amor, por tanta paz, a nos envolver e a envolver os nossos lares, os nossos entes queridos. Que nós saibamos, Jesus, ser gratos a Ti no nosso dia a dia, realizando as nossas tarefas, qualquer que elas sejam, com amor, com devotamento, com a esperança de sermos cada dia melhores servidores da Tua seara de amor, Jesus. Gratidão imensa por estes momentos de Evangelho em nossas vidas, deste banquete de amor e de luz que nos ampara e que nos fortalece.
Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Que assim seja. E assim, encerrando mais um evangelho nesta noite, esta bênção de evangelho, né? Que tanto nos fortalece, nos alimenta. Lembrando que esse evangelho também acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Em lives, hoje, com cada dia um amigo, um companheiro diferente faz as suas reflexões a respeito da lição que acabamos de ler, para que possamos refletir e sentir de cada um o que pode agregar, o que pode nos trazer de força, de amparo e de energia para trabalharmos em nós. Muito obrigada pela oportunidade bendita, agradeço esta casa enormemente pela oportunidade e agradeço a todos por estarem comigo, por poderem vibrar e também nos auxiliar, né, a entregar a Jesus o nosso amor e o nosso carinho. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. E um forte e grande abraço a todos. Muito obrigada.